Boa tarde, tudo bem com vocês? Olá, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão passando esses dias aí, hein? Então, conforme a gente falou, 4 horas da tarde em ponto, a gente está aqui para compartilhar algo da parte de Deus para a sua vida, para você, adolescente, jovem, pai, nesse tempo de quarentena que ainda estamos. Deus, Ele continua falando e Ele quer falar com você nessa tarde. Então, hoje nós estamos aqui, vocês estão vendo um cenário igual, mas diferente, né? Vocês estão vendo umas bexigas aí ao fundo e nós estamos nos alegrando no Senhor. Bexiga lembra festa, né? Bexiga lembra tempo de festejar, tempo de se alegrar, e é isso que nós queremos viver, né? Esses dias. A gente tem passado bastante dias de lutas, bastante dias de dificuldades, a gente tem passado bastante dias, né? Com ansiedade, não vê na hora, né, que tudo mude, não vê na hora que tudo volte ao normal. Então, Deus tem colocado no nosso coração, né, já tem colocado no coração do Luiz, que é tempo de nós começarmos a ser gratos ao Senhor. Eu sei que as coisas têm melhorado, as pessoas têm orado, têm buscado mais e mais, né, a presença do Senhor. Nós somos gratos a Deus por tudo isso e nós queremos viver esse tempo mais de agradecimento. Continuar pedindo cura, não só física, né, mas emocional, espiritual, mas nós queremos também começar a ser mais gratos ao Senhor e vivermos esse tempo de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, pelos escapes, pelos livramentos, por tudo aquilo que Ele tem conduzido a nossa vida. Então, por isso vocês estão vendo essas bexigas aí ao fundo, que o nosso coração esse tempo de começar a agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele já tem feito e por tudo aquilo que Ele vai continuar fazendo na nossa vida. Tem uma canção que diz o seguinte: quando as coisas não acontecem do jeito que eu quero, ao invés de ficar triste, é melhor quando eu espero, para saber o porquê, o que o Senhor quer me mostrar, o que Ele quer dizer com aquilo que o meu coração quer mais, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, a gente não entende nada disso que está acontecendo. Só nos resta esperar, agradecer, conforme a Lu aqui falou, para entender os planos e os projetos dele e deixar que eles se concretizem na nossa vida. Então é isso que a gente quer compartilhar com vocês nessa tarde. Vocês que já entraram aí, eu estou vendo que já tem pessoas online, eu quero pedir para você estar comentando, compartilhando, seja bem-vindo nessa tarde. Quero pedir para você curtir, para você compartilhar e para você interagir com a gente aqui. A gente quer ter essa participação com vocês nessa transmissão aqui. Então sejam bem-vindos e que a gente possa junto aqui aprender daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Gente, nesse tempo, né, de celebrar, nesse tempo de se alegrar, pode ser meio contraditório muitas vezes, né? A gente pode estar parando para pensar e começar a falar assim: nossa, mas como assim? Tempo de celebrar, tempo de se alegrar. A Bíblia fala, nos ensina, né, que em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Deus, Ele está no controle da nossa vida. Deus é aquele que rege, aquele que governa. É aquela pessoa que está sempre cuidando de nós. E algo que o Espírito Santo tem ministrado muito, né, no nosso coração é a respeito de Jó. Né? Quem que não conhece Jó, né? Quem que nunca ouviu falar de Jó? Você pode falar assim: nossa, mas de novo vai falar sobre Jó, né? Eu sei tanto sobre a vida de Jó, mas eu quero que a gente pare e pense a respeito do seguinte: Jó, tudo aquilo que ele passou na vida dele, ele não estava esperando. Ele não merecia, né, tudo aquilo que ele estava passando. Então nós vamos ver hoje 7 aspectos da vida de Jó que foram abalados. E eu tenho certeza que nessa quarentena, nesse tempo de Covid, está sendo abalado, se não as 7 nas nossas vidas, pelo menos alguma delas. Então depois, no decorrer, você vai poder estar concordando comigo, você vai poder estar compartilhando. Eu vi que o Carlos entrou ali. É o Carlinhos. Deus abençoe, Carlinhos. Seja bem-vindo, Carlinhos. Seja bem-vindo. Então vocês podem compartilhar também aquilo que o Espírito Santo estiver falando no tempo, né, nesse tempo, no coração de vocês. Então a gente viu ali no livro de Jó, que é tão conhecido de todos nós, que ele foi um homem íntegro e um homem reto.
Agora eu faço uma pergunta. Por que a Bíblia deixa bem enfático a diferença, né? Você sabe qual que é a diferença de integridade e retidão? A Bíblia está falando que Jó, além de ser reto, ele era íntegro. Diante de Deus e diante das pessoas ao seu redor. E olha que interessante, quando eu paro para pensar, eu fui pesquisar a respeito disso, né? Aí eu comecei a perceber o seguinte, dentro de uma explicação eu vou trazer para vocês algo que foi bem fácil de entender. Quando você trinca um vaso, né, tá lá, a pessoa confecciona um vaso e ela trinca aquele vaso, ela consegue consertar aquele vaso. E daí o que acontece? A cola passa ali uma tinta, tal, aquele vaso ele tá bonitinho. Então ele tá servindo para ser útil de alguma forma. Mas ele não tá mais inteiro. Ele não é mais íntegro. Porque ele tem uma rachadura que foi colada, que foi muitas vezes lixada e pintada por cima. Então ali por dentro tem uma rachadura. Então essa é a diferença de integridade e retidão. Integridade significa você ser por inteiro, né? Não ter essa rachadura. Às vezes nós somos retos, fazemos o que agrada o coração do Senhor, mas nós não somos inteiros, não vivemos totalmente para o Senhor. A Cláudia entrou ali, a Cláudia, Deus abençoe, Cláudia, seja bem-vinda. Se quiser fazer alguma pergunta, vai colocando aí, nós vamos compartilhar um pouco sobre a vida de Jó hoje. O que a gente sabe, a gente responde, o que a gente não sabe, a gente coloca diante de Deus. Sendo assim, você quer dizer que a gente deve viver uma vida inteira, íntegra, sincera diante de Deus? Exatamente. E será que é assim que cada um de nós está vivendo? A gente vai tentando, né, viver dessa forma íntegra, né, e dessa forma inteira. Porque é isso que a Bíblia fala a respeito de Jó. Jó, ele era íntegro e ele era reto, né, diante do Senhor. Então já começa aí com duas qualidades bem interessantes. Gente, o pessoal que está entrando agora, vocês estão vendo umas bexigas aqui ao fundo, porque nós temos colocado no nosso coração que é tempo de se alegrar e tempo já de celebrar tudo aquilo que Deus tem feito e que Ele vai continuar fazendo sobre as nossas vidas. E a gente está falando sobre Jó, tá? Boa tarde, Keila. Seja bem-vinda. Ela faz questão de mostrar que chegou. Chegou, é. Gente, então, Jó era um homem íntegro, reto, ele se desviava do mal. Significa o quê? Que ele vivia, ele andava em santidade perante a presença do Senhor. Então, nós vamos ver 7 características hoje da personalidade, da vida de Jó que foram abaladas. E com certeza na nossa vida está sendo abalada também. A gente, pegando ainda esse bonde de andar em retidão, é como uma estrada. Tem os desvios, tem os atalhos que a gente quer encontrar no meio do processo, mas nem todos eles vão nos levar ao caminho ou o destino que a gente quer chegar. Alguns podem prolongar mais, alguns têm alguns gastos a mais e alguns realmente levam diretamente para o ponto que a gente quer chegar. Com isso existe o desgaste físico, emocional, financeiro, espiritual. Tudo isso está no trajeto da nossa vida, da nossa história, caminhando reto ou não. Porque a Bíblia diz que Jó, que é a pessoa da qual a gente vai estar meditando, era uma pessoa que andava em retidão. Só para a gente entender quem diz acerca dele, a gente vai ver lá em Jó capítulo 1. Eu gostaria de ler só 2 versículos, tá? Que é o primeiro estágio, a primeira situação e lá para o final da história dele. E aí a gente vai tentar conduzir essa explanação junto com vocês daí. Então Jó capítulo 1, o verso 1 vai dizer: havia um homem na terra de Uz e o seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Então, é uma palavra de Deus acerca da vida de Jó, que ele era um homem bom, justo diante de Deus, diante das pessoas que estavam ao seu redor. Aguinaldo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Dalvan,
também a Ariane. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E a gente vai ver que ele procurava evitar aquilo que era mal. Então ele procurava andar uma vida íntegra diante de Deus. E o outro versículo que eu falei que eu quero ler já é a fase final da história dele. A gente vai ver lá no capítulo 42. Deixa eu achar aqui que eu perdi. 42:10 vai dizer o seguinte: E depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. E aqui são duas fases que a gente está vendo. O antes de um processo que acontece, a gente vai pegar o capítulo 1, Satanás chega diante de Deus e Deus pergunta: viste meu servo Jó? E ali então há todo um drama, uma situação que acontece, não é ficção. E Deus quer trazer algumas lições para a gente. Boa tarde, Aguinaldo. Seja bem-vindo. Boa tarde. Então, nesse processo todo, do capítulo 1 ao 42, há uma história que acontece com Jó, os seus amigos, a sua família. E é isso que a gente vai estar compartilhando hoje aqui. Nesse processo, Jó tem problema fisicamente, financeiramente, tem problema com seus amigos, tem problema no seu casamento, porque a mulher dele fala assim: amaldiçoa teu Deus, e morre. E ele tem problema com seus filhos porque ele perde seus filhos, abala a sua família, a sua estrutura física, emocional, espiritual e financeira, que são coisas que mesmo nós que procuramos andar em retidão diante de Deus e diante das pessoas, creio que assim como a luta que a gente tem de viver dessa forma, você também vive. Então está sujeito a essas questões: física, emocional, espiritual, financeira, relacional. Está sujeito a perder bens, a perder pessoas e sofrer acusações no meio desse processo todo. E é isso que a gente quer falar nessa tarde com vocês e aprender com vocês também. Então, gente, estou tentando achar aqui o vídeo que a gente está. A primeira coisa que a gente vai estar compartilhando com vocês, Tereza acabou de entrar, Deus abençoe, seja bem-vinda. A gente está falando que é tempo de celebrar, é tempo de se alegrar. A gente está vendo já a mão de Deus, tudo que Ele está fazendo. Isso. É que a gente está ao mesmo tempo aqui tentando compartilhar, tá, gente? Então eu peço, curta, compartilhe e participe com a gente. Isso. Então a gente vê ali, né, como a gente está falando na questão da vida de Jó, a gente vê ali essa questão dele estar, né, passando por tantas lutas, tantas dificuldades. E como a gente viu no começo, né, Jó era íntegro, Jó era reto perante os olhos do Senhor. Então uma das coisas que a gente vai ver, por isso vocês estão vendo até essas bexigas aqui, né, porque a gente está querendo trazer a alegria do Senhor. A Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Então que em nome de Jesus, né, a gente possa continuar sendo e buscando, trazendo essa alegria do Senhor sobre as nossas vidas. Então, a primeira coisa aqui que eu quero que a gente possa, tá? O Aguinaldo mandou aqui uma mensagem, né? Quero que olhem por nós. A gente teve um sonho assustador, com um tempo muito feio, com um furacão, com a nuvem enorme. O dia virou noite. Pois é, a gente sabe que os sonhos, né? Deus falando tanto no nosso coração, quanto também ministrando tudo isso que a gente está vivendo, né? E vocês aí, né, Aguinaldo, a Cláudia, o pessoal, os irmãos lá e toda a cidade estavam orando, né? Fizeram um tempo de oração pela cidade. A gente acompanhou, a gente viu que ficaram várias igrejas em vários pontos, várias pessoas em vários pontos. Gente, isso é uma luta espiritual muito grande. Boa tarde, prof. Falar pra Boa você. tarde, Andressa. Deus abençoe. A Dani também entrou. Deus abençoe. Sejam bem-vindas, gente. Se tiverem alguma pergunta, quiserem compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade. Então, os sonhos têm a ver com isso. Quando você dobra os seus joelhos, que nem nós estamos fazendo nesse tempo, buscando a presença do Senhor, significa o quê? Que nós estamos vivendo um tempo de luta. E essa luta é espiritual, né? A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. A gente está vendo sobre a vida de Jó. Jó passou por todas aquelas lutas, né? E a gente viu que a luta não era contra ele, contra o pecado que ele tinha cometido. Os amigos começaram a acusar Jó e falar muitas coisas para ele. Então a gente percebe o seguinte ali:
que a nossa luta é no reino espiritual. Porque a gente sabe que o diabo chegou perante Deus e falou, tá vendo teu servo Jó? É fácil ele ser fiel ao Senhor dessa forma. É fácil ele abençoar os filhos, orar, tal. Mas por quê? Porque ele tem tudo. Então a gente vê que muitas vezes quando a gente vive a nossa vida diante do Senhor, a primeira área da nossa vida que termina sendo abalada é espiritual. Como que está a sua vida espiritual? A gente tem falado, né, nesse tempo, sobre a nossa vida espiritual. Nesse tempo que a gente está vivendo, né, buscando a presença do Senhor, a gente está vivendo um tempo que a gente está olhando para dentro de nós mesmos. A gente está tentando firmar nossa espiritualidade. A gente falou já sobre religiosidade, o cristianismo. Até eu li uma frase essa semana que tem muita gente que está amadurecendo, tem muita gente que está envelhecendo, mas fisicamente e não espiritualmente, né? Então o Agnaldo está compartilhando aqui, né? Eu orei na madrugada e não sei, né, se tem alguma coisa a ver com a vida real. Tem a ver sim com a vida real. Porque quando a gente luta no reino espiritual, a gente traz para o real, né? A nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra as potestades espirituais, mas reflete aqui, tudo isso que a gente está vivendo, por exemplo, nesse tempo, é uma reflexão, né? O Carlinhos está falando ali, o medo da pandemia é relacionado com a falta de fé. Pode ser. Eu acho que o medo, ele pode ser algo natural, né, do ser humano. Não é ruim nós sentirmos medo, porque, por exemplo, todo mundo sobe até uma certa altura que se sente seguro. Ninguém vai subir sem uma proteção num prédio de 20 andares, por exemplo. Então, eu creio sim que o medo ele pode estar relacionado à nossa falta de fé. Porque uma coisa que o Espírito Santo tem falado muito no meu coração a respeito, que enquanto os propósitos de Deus na minha vida não se cumprirem, né, nada vai me atingir. Então, acho que é isso que a gente tem que parar a pensar em relação ao medo, né? Nem tudo é espiritual. Eu acredito que a ausência do medo é loucura. Mesmo que a gente tenha fé de que Deus vai agir, de que Deus vai operar, que Deus vai cuidar, vai sustentar, Ele vai estar comigo nas batalhas, o medo faz parte da nossa vida, porque a gente se machuca, a gente sente dor, a gente sente cansaço, a gente não tem força algumas vezes, assim como foi com Davi quando foi enfrentar Golias. Ele foi em nome do Senhor, mas com certeza o medo também pairou sobre a vida dele. Em relação ao sonho, Agnaldo, que ele colocou do sonho, o que era? A respeito que ele teve uma luta, né, espiritual muito grande, teve uma batalha e tal. A gente vai pegar, eu estou relembrando isso aqui que você colocou pelo seguinte, porque Jó passou por isso. Porque o momento em que ele perde os seus filhos, houve um vendaval, e aonde os seus filhos estavam, como diz aqui na região de Ponta Grossa, estavam festando. E ali então eles todos vieram a morrer. Mas eu creio que Deus está no controle de tudo, por isso a gente tem buscado a presença do Senhor, pedindo que Ele esteja nos guardando. E a vida de Jó nos ensina que, como ele oferecia sacrifício pelos teus filhos, caso eles tivessem pecado, nos ensina que a cada dia a gente tem que estar com a nossa vida em primeiro lugar diante de Deus e apresentando nossa família e aquilo que temos, aqueles que estão conosco diante do Senhor, entendendo que ainda estamos sujeitos a sofrer perdas e danos no decorrer da nossa história, mas que em nome de Jesus isso aí seja apenas um sonho para nos alertar e nos livrar do perigo. A Paty entrou, Deus abençoe, Paty, seja bem-vinda. A Andressa também ali, ela, né, compartilhou que está pedindo oração pela saúde dela, né? Não está sendo fácil, mas com Deus vai vencer no nome de Jesus, né, Andressa? Vai vencer sim, né? A Bíblia diz que você já é mais do que vencedora. Nós vamos estar orando sim pela sua saúde, no nome de Jesus, né? Seja a área que for, seja onde for a tua enfermidade, Deus vai curar. Eu creio no nome de Jesus porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, né? Todas as nossas enfermidades. Então é isso que nós estamos falando aqui sobre a vida de Jó, né? Que é tempo de a gente celebrar, é tempo da gente se alegrar, a gente precisa aprender a analisar a nossa espiritualidade. A gente tem que orar, a gente tem que entrar no mundo sim espiritual, a gente tem que sim lutar, porque a Bíblia fala assim pra gente que nós precisamos, gente,
tomar posições muitas vezes como soldado. Tem hora que você vai ser adorador, né? Tem hora que você vai se render, vai só adorar, vai se colocar na presença de Jesus, na presença do Senhor, mas tem hora na nossa vida que a gente tem que ser um soldado, a gente tem que enfrentar as guerras, né? E Jó, quando ele passa por essa primeira luta na vida dele, a espiritualidade dele é abalada, né? A espiritualidade dele termina sendo abalada, porque se você ler o texto corrido, do capítulo 1 até o último 42, lá no capítulo 41, 42, né? Se você ler até o final, você vai ver Jó ali, quando ele começa o diálogo com os amigos, ora ele tenta se justificar, né? Ora ele tenta ficar totalmente triste, abatido. Então, como que está a sua espiritualidade? E olhando para a espiritualidade de Jó, como a gente viu no capítulo 1, ele era uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus, profundo ou não profundo, ele tinha. Ele tinha por ele, pela sua família, oferecia sacrifícios. E a gente vai ver que a situação em que ele viveu ali é parecida um pouco com aquilo que a gente está vivendo. A situação dele muito pior, porque ele estava, além de perder os bens, além de perder os seus filhos, ele também teve que viver isoladamente, porque estava enfermo. Ele não podia ficar com as demais pessoas para não contaminar ninguém. Então, considerado como imundo, afastado, tinha que lidar agora com as suas frustrações, as frustrações da sua esposa, porque ela não tinha talvez nem o que comer, estava dependendo de ajuda das pessoas, porque ele não tinha mais os bens que ele possuía. Ele tinha que lidar com diversos tipos de conflitos, o dele, da esposa, dos amigos e todos aqueles que estavam ao redor dele, olhando para ele e falando assim: mas esse aí não era o homem mais rico, não era o homem mais temente a Deus da nossa época, da nossa região, não há ninguém comparado a ele aqui, mas no entanto a situação que ele está. Então, às vezes a gente se sente dessa forma, que se acha que é tal, mas não é, e algumas vezes é considerado por Deus dessa forma, como um relacionamento com Deus, mas precisamos entender, gente, que nós estamos sujeitos a dias bons e a dias maus. Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo: você vai vencer, porque eu estou contigo, eu não te desamparo. Então, mesmo diante dessas circunstâncias, diante das adversidades, diante do isolamento que a gente está vivendo, diante da sociedade, diante do trabalho, diante dos familiares, porque o que a gente vê traz muitos desgastes para a nossa vida e principalmente emocionalmente. Eu vejo as reportagens que têm passado de avós que têm um bom relacionamento com os netos não podem ver. E assim sucessivamente outras coisas que vão sendo afetadas financeiramente no nosso país. E por aí vai. Nós estamos sujeitos. Mas em nome de Jesus, como Jó, ele venceu, nós também iremos vencer. Amém. Gente, a Cláudia perguntou, né? Os sonhos, né? Ele tem a ver, é um alerta, né? Pra gente orar. Eu creio assim, em questão de sonho. Sonho, para mim, ele tem de 3 formas. Ele tem a questão do nosso inconsciente, coisas que ficam ali, né? A nossa mente, ela reage conforme coisas que ficaram lá no nosso inconsciente. A mente mente. Então ele pode ter algum significado, né, até pessoal, de alguma conquista pessoal, de algumas coisas que você quer fazer. O sonho ele tem a ver, sim, também nessa questão de a gente ouvir, né, a voz de Deus. Deus pode falar assim com a gente através de sonhos, claro que pode. Deus pode, ele usa o meio que ele quer, ele é Deus, né? E também tem o sonho que o diabo coloca na nossa mente para nos confundir, né? Para tentar tirar a gente do foco. E também tem os sonhos, pesadelos, né? Que às vezes você come uma feijoada 8, 9 horas da noite e não dorme de noite. Então tem aquele monte de sonho que você acha que às vezes Deus quer falar alguma coisa. E às vezes não é nada, é só o seu corpo que foi feito para descansar de noite trabalhando, né? Então daí muitas vezes vem dessa forma. Então o sonho, ele pode, sim, Deus pode usar. Então, o principal de nós focarmos é nessa questão, né, da primeira vida aqui, a primeira coisa da questão da vida de Jó, é essa questão da gente fortalecer a nossa espiritualidade. Gente, a gente veio para esse mundo para ser e fazer a diferença. Seja na nossa cidade, seja na nossa nação, né, na nossa família, na nossa igreja.
a gente precisa fazer a diferença de alguma forma. Então eu vejo que Deus está permitindo tudo isso para que o povo dele reaja, que o povo dele viva de uma maneira que foi criado para viver. Às vezes eu vejo cristãos que a Bíblia fala que são mais do que vencedores, ele trouxe essa promessa para nós, e às vezes a gente fica vivendo como aquelas ovelhinhas que vão indo para o matadouro, uns bezerros, até melhor dizendo, indo para o matadouro. Então a gente muitas vezes precisa tomar posturas, né? É algo que o Espírito Santo tem falado no meu coração. Eu preciso tomar alguma postura. Então, essa primeira coisa que a gente está falando aqui sobre a vida de Jó, a espiritualidade dele foi abalada. Ele esqueceu quem ele era, o que Deus tinha para a vida. Você começa a ver as reclamações dele, a tristeza dele. Então, não que ele se perdeu, mas ele deixou que as circunstâncias que não foram fáceis tirarem ele do foco de Deus. Então, uma outra coisa que a gente vai ver aqui também, que é abalado, são as finanças. Como você está falando de sonho ainda, antes de você falar das finanças, só dar um exemplo assim, de duas situações. Deus pode usar os sonhos para falar? Pode, falou isso com José, falou isso com Jacó, mas a gente precisa entender hoje que ele não abre mão da palavra dele, porque é algo que a gente já tem em mãos, ele deixou para cada um de nós, para que ele possa estar se revelando a cada um de nós através da sua palavra. A outra questão, ele pode usar os sonhos? Pode. Vou dar um exemplo que aconteceu com a gente, um alerta de Deus na verdade. A Lu teve um sonho com o pai dela e no mesmo dia eu perguntei, você tem notícia do seu pai? E aí ela comentou que, por que você está perguntando? Porque eu expliquei, estou perguntando por perguntar, estou pensando nele esses dias. E ela falou, eu sonhei com ele. Ligou, estava tudo bem. Só que passado alguns dias, o pai dela, não deu acho que 3 dias, o pai dela sofreu um acidente em São Paulo. E a gente teve que correr para lá. Então eu creio que Deus, nesse processo, ele estava nos alertando através de sonho para orar. E já orávamos por ele, só a intensidade da oração foi maior nesse processo. Então eu creio que se você teve o sonho, ore por isso, para que Deus venha repreender, para que Deus venha guardar. E em cima do sonho que você teve, colocar isso diante de Deus, que foi o que a gente fez. Mas ele sempre vai usar a sua palavra. Então, creio que assim, Deus continua falando através de sonho. Acima de tudo, ele preserva a sua palavra. A Andressa aqui está compartilhando com a gente também que ela teve 2 dias seguidos de sonhos com demônios. Pelo jeito que ela está falando aqui, foram demônios muito feios, né? Ela acordou assustada, orou. Ela estava internada ainda no dia. Meu Deus, imagina que luta, né? Se sonhar com demônios, se sonhar com o mundo espiritual em casa já é horrível, estando no hospital é pior ainda, né? Gente, eu ouvi uma palavra ontem, e eu creio muito nisso, porque o Espírito Santo testificou no meu coração. Deus está levantando pessoas. Eu não sei o que Deus quer para a sua vida. Você deve saber o que Deus quer para a tua vida. Mas Deus está permitindo tudo isso que aconteça, o que a gente está passando, porque Deus está levantando pessoas para marcar a geração. Então, todas essas lutas que você está tendo, todas essas dificuldades que você está enfrentando, sejam lutas espirituais, sejam lutas físicas, com enfermidades, seja financeira, né? Que a gente sabe que tem muitas pessoas que estão passando lutas financeiras, né? De não poder trabalhar. Nossa, a gente sabe que está sendo bem difícil para todo mundo, né? Eu não estou trabalhando, só o Luiz está trabalhando, apesar que a gente trabalha junto, mas eu também tenho o meu trabalho. Eu também não estou podendo estar trabalhando, né? Enfim, independente da luta que a gente está passando, peça para Deus mostrar para você qual é o plano que Deus tem para você. Deus tem algo muito grande para fazer depois de tudo isso. E eu creio que cada um de nós vai ser um agente de transformação. Essas pessoas que estão tendo a sensibilidade de ver tudo isso com os olhos espirituais não vão sair dessa pandemia da mesma forma. Então, Jó, a primeira luta que a gente falou sobre a vida dele foi a questão da espiritualidade. A segunda coisa que ele passou foi a questão de finanças. Jó perdeu tudo, né? Jó perdeu os filhos, Jó perdeu todos os bens que ele tinha. Gente, a gente está passando por tudo isso e a maioria de nós não está perdendo tudo. Eu sei que tem pessoas que estão perdendo entes queridos, eu sei que tem pessoas que estão perdendo parentes, né, com essa doença, ou até outros tipos de doença. Teve uma irmã da nossa igreja que perdeu a mãe
E foi um velório muito triste. O velório já é triste, né? Mas foi um velório simbólico, porque estava naquele auge, né, da pandemia. Não faleceu de coronavírus, até para esclarecer. Foi por causa da idade mesmo, né? Então, mas é triste isso, porque não teve muita gente no velório. Uma mulher que marcou a igreja, marcou a vida de muitas pessoas. Uma mulher que deixou um legado, né, no tempo que ela viveu. Então, a gente tem que parar a pensar que, independente do que esteja sendo abalado na nossa vida, né, seja a nossa espiritualidade, seja as nossas finanças, seja os filhos, né, seja o que for, a nossa própria saúde, tudo isso já passou. Para e analisa a vida de Jó, tudo isso ele passou. Mas a gente sabe o fim da história, né? A gente sabe que Deus mudou, Deus deu a vitória, mas por quê? No final Jó reconheceu que ele conhecia Deus na realidade de uma maneira supérflua, de uma maneira superficial. E quantos de nós vivemos dessa maneira superficial de servir e viver? Porque tanto o espiritual quanto o financeiro nosso está sendo afetado. Alguns estão se comprometendo mais agora com Deus mediante a adversidade. Outros estão tendo uma intensidade maior por conta da intensidade, por conta do tempo que a gente está tendo para isso agora. Mas o financeiro também vai abater. Já está abatendo, na verdade, na vida de todo brasileiro. E de todo o mundo, não é só Brasil. Todo mundo está sendo afetado com isso. Então, eu vi alguém dizendo que é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus, mas uma coisa que é fato, é da permissão de Deus tudo isso que a gente está passando. Agora, como a gente vai enfrentar, a gente está vendo, orando, buscando os meios, tentando encontrar os melhores meios de acordo com as orientações que estão sendo passadas, a gente seguir essas orientações que estão sendo passadas, mas também eu fico pensando, como eu disse na semana passada, como vai ser depois? A gente vai se alegrar e acabou, a gente vai festejar e vai se esquecer de Deus novamente, porque tudo isso, querido e querida, jovem, adolescente, pai, mãe, você que está aí, como é que vai ser depois? O comprometimento que você está tendo agora com Deus vai ter que redobrar depois. É armazenar, porque a Bíblia diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é dia a dia, buscando a presença de Deus, deixando Ele se revelar dias bons, dias maus. Porque a nossa espiritualidade pode ser afetada, o nosso financeiro pode ser afetado, o nosso emocional e tantas outras coisas. Mas é preciso estar diante de Deus e mudar essa geração e preparar a próxima geração para o mover de Deus. Nós, em nome de Jesus, eu quero fazer parte desse tempo de avivamento que vai vir. Mas se não fizer e eu não ver, eu quero ter a participação nisso. Orando, intercedendo por aqueles que vão experimentar o sobrenatural de Deus. Se assim o Senhor achar que eu não devo participar. A Andressa está compartilhando aqui, né, que é verdade, que a primeira coisa que o inimigo atinge na nossa vida é a intimidade com Deus. Gente, é a intimidade com Deus. Porque se a gente perder a intimidade com Deus, se a gente perder, né, essa questão da nossa essência, para aquilo que nós somos criados para adorar a Deus, nós somos criados, né, para nos render, para se prostrar diante do Senhor. É para isso tudo que nós somos criados. E se a gente perde tudo isso, a gente perde tudo, né? A gente perde tudo, porque o que aconteceu com Jó? Jó foi perdendo tudo, né? Jó perdeu ali a questão das finanças, ele perdeu tudo que ele tinha, ele perdeu todos os filhos que Deus tinha dado para ele, né? Ele perdeu a saúde, né? A gente sabe disso. A gente sabe que o casamento estava abalado porque a esposa fala, está acontecendo tudo isso com você, amaldiçoa o teu Deus e morre. Amizades, né, foram abaladas, porque eu estava estudando sobre a vida de Jó e eu falei uma coisa para o Luiz. Se você ver lá no começo, bem no comecinho, lá no capítulo 2, quando os amigos de Jó chegam perto dele para participar daquela dor, eles chegam como amigos. Porque eles vêm, vê tudo aquilo que Jó estava passando, eles sentam com Jó e durante 7 dias ali sentados, eles não falam nada. Eles simplesmente compartilham daquela dor. Então é interessante a gente parar para pensar que muitas vezes os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta, no primeiro instante vão querer nos ajudar. Mas a gente sabe que depois eles começam a acusar. A gente sabe que depois eles começam a mostrar para Jó, tem uma coisa que você fez, o que você fez que desagradou o coração de Deus? No caso de Jó ali, gente, a gente sabe que Jó não fez nada. Ele não fez nada
até então, porque a Bíblia começa falando que ele era íntegro, que ele era reto perante Deus. Mas e nós? Algumas lutas que a gente passa, muitas vezes são consequências dos nossos pecados. Algumas coisas que a gente termina passando na nossa vida é porque nós estamos plantando. Então, nesse tempo de quarentena que nós estamos dentro de casa, nesse tempo de luta, é um tempo de autorreflexão. O que eu estou plantando? Por que eu estou colhendo algumas coisas na minha vida? Né? O que está acontecendo, né? Que eu estou passando por lutas que eu não sei por que eu estou passando? Tem adversidades que vão vir na nossa vida que são lutas que a gente vai ter que passar para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento. Deus vai permitir, porque a Bíblia fala que Deus nos prova. Mas tem algumas coisas que a gente vai passar que é porque a gente está plantando. Então a gente tem que começar a analisar qual que é a diferença da minha vida e da vida de Jó. Né? Jó não fez nada que desagradasse o coração de Deus. A gente sabe que o diabo chega perante ele para tentar destruir. Então, imagina quem tem filhos, imagina perder os seus filhos, né? A nossa saúde, a gente está vendo, né, tantas pessoas enfermas nesse momento, né, de Covid, ou mesmo, né, tantas enfermidades as pessoas têm passado, casamento, quantos casamentos estão sendo abalados, né? Até eu vi uma piada essa semana no Facebook, no Instagram, não lembro agora, que assim, eu achei totalmente sem graça, tipo assim, nossa, comecei a conversar com meu marido, tipo, tive mais diálogo com ele, até achei ele um cara legal, né? Alguma moça escreveu isso. Eu falei, gente, o que faz o ser humano se perder do próprio marido, ou o marido se perder da sua esposa? O que faz, né, um casamento ser destruído? Eu fico pensando muitas vezes qual é a brecha que a gente dá para que o diabo entre e faça essa bagunça. Então a gente tem que começar a perguntar para Deus qual que é a minha parcela, o que eu estou fazendo que está desagradando o coração de Deus. Porque nem tudo é o diabo. A gente põe muitas vezes só a culpa no diabo, mas nem tudo é o diabo. Então a gente tem que começar a fazer essa autoanálise na nossa vida. Deus, Ele tem permitido tudo isso para que a gente se renda a Ele de uma forma que a gente nunca se rendeu. Eu tô aprendendo isso. Eu tenho mais de 30 anos de convertida, mas eu falei pro Luiz, Deus tem falado no meu coração, Luciana, volta para aquele primeiro amor que você tinha, e vem na minha mente imagens de quando eu era adolescente e tinha aquele amor pelo Senhor, que eu falo, Deus, resgata isso em mim de novo. Nós precisamos aprender a viver isso. Em relação ao nosso relacionamento, à nossa espiritualidade, que vai afetar tudo, sobre esse primeiro amor que a Luciana está falando, eu sei que hoje a gente está vendo muitas transmissões, muitas lives de pessoas já conhecidas, outras não. A gente está fazendo uma live para compartilhar algo de Deus para você, mas nada vai substituir, meu querido, o seu tempo em secreto com Deus, para coisas especiais que Ele vai revelar exclusivamente para você, para que através de você coisas grandes, maiores venham a acontecer. Então a gente tem essa oportunidade de ouvir outras pessoas, louvado seja o nome do Senhor por isso, mas entenda que você diante de Deus pode enfrentar um batalhão, porque o Senhor contigo, Ele vai dizer que somos mais que vencedores. Então é isso que nós precisamos entender, é realinhar a nossa vida, realinhar o nosso relacionamento com Ele, através da palavra dEle, através do Espírito Santo dEle que habita em nós. Nós somos selados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios 1:13 está dizendo isso, se você entregou sua vida para Jesus. Agora, a mesma Bíblia que diz tudo isso, diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E você está vivendo essa novidade de vida? Porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que a gente tem que ver, o que eu ouço, o que eu falo, o que eu penso, a maneira de agir, todas essas coisas têm que ficar para trás, porque agora eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E experimentar essa novidade de vida no Senhor e através do Senhor. Porque é exatamente isso que, na verdade, que Jó já vivia. Ele permaneceu vivendo e experimentando algo muito maior através dessa provação que Deus permitiu sobre a vida dele. Então vamos parar para pensar. A gente tem falado, e você deve ter ouvido, deve estar escutando bastante, a questão de
da nossa espiritualidade, das nossas finanças, né? Que tá todo mundo passando, muita gente, né? Todo mundo não, mas muita gente passando por essas lutas. A gente tá falando sobre a saúde, que a gente tem que estar aí cuidando. A gente ouviu falar muito sobre filhos, sobre casamento, que as pessoas estão juntas aí, né? Pessoas comendo na mesa. A gente tem ouvido falar muito sobre tudo isso. Mas eu quero fazer duas colocações para você, a questão que as pessoas têm falado mais agora. É a questão dos relacionamentos e das emoções. Vamos primeiro para as emoções. Como que tá as suas emoções? Aí, você que está nos assistindo, como que você está equilibrando as suas emoções nesse tempo? Nesse tempo que você tem que ficar dentro de casa, nesse tempo aí, né, que você não pode sair muito, o máximo que muitas vezes a gente saia no mercado, numa farmácia, faz uma coisa rapidinha ali, já volta. Como que tá as suas emoções? Como que tá o seu coração? Como que tá a sua mente? Como que tá tudo isso dentro desse tempo que a gente tá vivendo? Só dar um alô pro pessoal que entrou aí. A Silvia, seja bem-vinda, Silvia. A Anice, a Eunice. Deus abençoe. Josildo, seja bem-vindo. Deus abençoe. O Juninho de Andirá, seja bem-vindo. Juninho, Deus te abençoe. Deus abençoe. Tem um comentário aqui pra você. Já li, já falei. Então, gente, como que tá as suas emoções nesse tempo? Elas estão equilibradas? Porque nós estamos vivendo um tempo... Tem uma listrinha aqui, ó, no meio. Nós estamos vivendo um tempo que muitas vezes a gente fica muito dentro de casa, a gente convive muito com as mesmas pessoas e às vezes a gente termina ficando emocionalmente desequilibrado. Então, como que você tá com as suas emoções? Você tá deixando ela aos pés da cruz? Você tá deixando o Espírito Santo te guiar nos seus pensamentos, naquilo que você fala, nas suas atitudes? Porque a gente sabe que tudo começa com os nossos olhos, né? Você começa a ver as coisas ao seu redor, começa a pensar, começa a desejar e termina praticando. Então, como que tá as suas emoções? A gente está falando aqui, né, que é tempo de celebrar, é tempo de se alegrar, mesmo diante de todas essas lutas. Por isso que a gente tá com essas bexigas aqui, que a gente quer trazer essa alegria do Senhor nesse tempo de adversidade. A gente quer viver, né, essa alegria. Mas umas coisas que eu comecei a pensar na questão da vida de Jó, é que é dele que nós estamos falando hoje. Jó, ele teve muitas emoções. Jó com certeza teve medo. Jó com certeza teve tristeza. Jó com certeza teve aflição no seu coração. Sentiu-se humilhado porque ele era referência onde ele morava, né? Então, assim, ele começa a parar a pensar, né? Porque naquele tempo, tudo aquilo, né, que eles viviam, aquelas pessoas viviam de adversidade, era consequência do pecado. Então as pessoas começavam a acusar Jó. Ah, você está passando por tudo isso porque é consequência do seu pecado. Então ele se sentiu humilhado, né? Ficou no silêncio, né? Porque eu acredito que ele falava com Deus, Deus não respondia. Imagina, antes ele tinha intimidade, né? Orava, consagrava-se a Deus, oferecia os seus pecados dele e dos filhos, né? Ou o contrário do que eu estou dizendo, né? Porque muitas vezes a gente pensa que uma pessoa é abençoada por aquilo que ela tem, não por aquilo que ela é. Jó, ele perde tudo isso, mas no decorrer a gente vai ver que ele permanece sendo quem ele era. Então, às vezes, a gente tem que entender essa situação para aquilo que Deus que já trata no nosso coração, na nossa vida, de quem nós somos, a quem nós servimos e como nós fazemos cada uma dessas coisas. A Jusce, Deus abençoe, Jusce. Josildo. Deus abençoe, Josildo. Saudade de vocês, gente. Deus abençoe. Então a gente precisa controlar, né, as nossas emoções, a gente precisa colocar as nossas emoções aos pés da cruz, a gente precisa colocar tudo isso que a gente sente, né, como a gente estava falando ali no começo, até o Carlinhos perguntou, né, sentir medo é falta de fé? Não, sentir medo não é falta de fé, porque vamos parar para pensar em tudo que Jó passou, será que ele não teve medo? Claro que ele teve medo. Vamos pensar em Davi, né, que teve que enfrentar um gigante. Você acha que Davi não foi com medo, gente? Claro que ele foi, gente, porque nós somos humanos. Só que eu acho que o agir de Deus, a maior alegria do coração de Deus é quando a gente se posiciona. É o que eu já disse, nós estamos vivendo um tempo de se posicionar, né? E é interessante quando a gente vê aqui Jó, quando ele se prostra, depois de todas as conversas que ele tem com os amigos.
e ele se prostra, né? Ele tipo se rende, ele se coloca e fala: ah, quem sou eu agora, né? Eu não sei mais o quem sou eu, né? E o que Deus quer fazer na minha vida. Aí acho que daí entra Deus. Então acho que é isso que a gente precisa começar a controlar as nossas emoções, né? É interessante, é uma área que eu gosto muito de estudar sobre as emoções. E quando a gente entende bem as emoções, tudo aquilo que a gente passa, não só a gente se sente bem, o outro que está ao nosso lado se sente bem, né? Todo mundo que está ao nosso redor começa a se sentir bem. Então veja o que você está pensando nesse tempo. Tá, você não pode fazer tudo o que você fazia antes, mas o que Deus te dá a oportunidade de fazer agora? Comece a pensar nisso. Que as nossas emoções, elas trazem consigo soluções, se as nossas emoções estiverem controladas, e ao mesmo tempo aflições, se elas estiverem descontroladas. O que a gente precisa é dosar as nossas emoções diante de Deus, lançar sobre Ele a nossa ansiedade, confiar, se entregar, mesmo com medo, a gente enfrentar as adversidades, porque a gente está vivendo um tempo que causa medo, porque você que é trabalhador, que é registrado, você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Para isso nós confiamos em Deus, depositamos a nossa fé que Ele vai cuidar de você, que Ele vai te sustentar, porque é a palavra dele que diz que Ele é o teu pastor e que nada há de te faltar, e que isso seja realidade sobre você e através de você. Então, as nossas emoções precisam estar dosadas em Deus através do Espírito Santo, trazendo consigo soluções e não aflições. Então, gente, uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, gente, o pessoal que está entrando aí, se vocês quiserem fazer pergunta, compartilhar, a gente está nesse tempo de celebrar, nesse tempo de se alegrar, né? Por isso vocês estão vendo essas bexigas, eu estou repetindo isso, porque toda hora tá entrando pessoas novas, tá? Compartilhe também o vídeo aí, por favor. A gente tá nesse tempo de trazer a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Falei pro Luiz, nossa, eu queria encher essa sala de bexiga, porque bexiga lembra, né, esse tempo de festa, esse tempo de celebração. Então eu quero já começar a agradecer a Deus por tudo que Ele vai fazer daqui pra frente, né? Quase matei o gato do coração, que estourou a bexiga, quase que o gato infartou. Verdade. Mas a gente tá falando sobre Jó, né? A gente falou um pouco sobre a espiritualidade, as finanças, filhos, saúde, casamento, as emoções. Tudo isso, né? Vai mesmo, em nome de Jesus vai passar, Aguinaldo. E o último ponto aqui, gente, que eu quero compartilhar com vocês é a questão das amizades. Agora tá todo mundo distante, né? Você só tem amizade com teus filhos, ou com teu esposo, ou esposo com a tua esposa, né? E a amizade, né? Eu acho que é um tempo da gente refletir nessa questão de amigos, de relacionamentos. Porque quando a gente olha para a vida de Jó, é uma área da vida dele que foi afetada. Porque como eu falei ali no começo do vídeo, Jó, quando ele senta e começa a passar pedaços de telha pelo seu corpo, os seus amigos chegam ali, vê aquele momento, né? Que ele tá triste, que ele tá angustiado, e eles não falam nada. Eles ficam ali 7 dias. Gente, eles ficam 7 dias ao lado de Jó, dizendo tipo, eu tô aqui. Eu acho interessante isso, eu não tinha parado para pensar nisso. A gente fala muito da segunda parte, né, de quem foi os amigos de Jó. Mas a gente esquece que durante 7 dias, na fase talvez mais triste, onde Jó estava acabado, tinha perdido filhos, tinha perdido bens, estava todo cheio de doença pelo seu corpo, ele tinha amigos que estavam sentados ali, ele tinha 3 amigos que estavam sentados. Isso mostra para mim 2 questões na questão do relacionamento. Relacionamento, Deus vai colocar pessoas na nossa vida que vão ser bênção. Tem pessoas que vão estar ali junto com a gente, que vai estar ali nos ajudando, muitas vezes só com silêncio. Mas muitas vezes essas mesmas pessoas, elas vão começar a fazer coisas e falar coisas para nós que nós não vamos nos agradar. Então eu quero que você pare e pense que agora tá todo mundo, vamos dizer assim, com saudade. A gente não vê a hora de ir para a igreja, de beijar, de abraçar todo mundo, né? De ter aquele momento de comunhão. Mas será que a gente vai ter maturidade suficiente para respeitar o outro por aquilo que ele é? Às vezes você não quer, eu não quero que o Luiz continue o mesmo para sempre. Eu vou tentar fazer que ele seja melhor sempre.
Os meus amigos que andam junto comigo é sempre o mesmo pensamento. Eu não quero que aquelas pessoas fiquem daquela forma. Eu acho que verdadeiras amizades, relacionamentos de verdade, é quando você quer que o outro seja sempre melhor. Jó aqui teve os amigos que começam a falar muitas coisas para ele, tentando, talvez, nas suas imaturidades, nos seus pensamentos, né, ali pequenos, tentando acusar Jó, falando coisas que Jó não tinha cometido, mas tentando falar, Jó, tenta mudar, né, tenta ser uma pessoa melhor. Essa perspectiva que eu quero trazer para você hoje, nessa tarde, né? Você tem pessoas ao seu lado que te fazem ser melhor? Que te motivem, não que cobrem, tá? Porque as indagações que os amigos de Jó fizeram traziam consigo um fundo de verdade, mas ao mesmo tempo com incertezas, porque falaram de coisas que na verdade não conheciam a fundo, dizendo que Jó estava sofrendo, por causa de pecados, determinados tipos de pecados, da forma com que ele vivia, coisas que não eram realidades. O verdadeiro amigo é o que eles foram na primeira instância, nos 7 dias. Primeiro eles ficaram em silêncio, mas estavam presentes no momento de adversidade. O teu verdadeiro amigo é justamente esse. Quando as coisas estão ruins, ele está lá do teu lado, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja apenas para orar por você, mesmo que seja apenas para te ouvir. Eles estavam lá, estavam presentes, saíram de suas casas ali para estar com ele. E que assim você precisa entender que você precisa cultivar bons relacionamentos para que possa, no momento de adversidade, ter pessoas que venham estar próximo de você para tentar te entender. Claro que no decorrer da caminhada eles agiram de forma talvez insensata, mas tentar encontrar um fundo de... ou como que eu posso dizer que encontrar a razão ou a raiz do problema para dizer que o que ele estava sofrendo era aquilo. Mas Deus muda toda essa história e mostra para eles o contrário de tudo aquilo. Só dá um alô ali que a minha sogra querida do coração, minha amada. Beijo, mãe. Seja bem-vinda, minha sogra querida. Eu te amo muito, minha sogra. Sinta-se bem no nosso meio. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Pior que ele gosta da sogra, gente. Ele gosta mesmo, tá? Ai, ai. Então, mas assim, ó, só quero falar uma outra coisa aqui, que o Aguinaldo, na verdade, já até pontuou ali pra mim. Eu havia colocado aqui, mesmo que nesses dias de adversidade, esses dias de isolamento, esses dias de medo, de incerteza, uma coisa é certa, é passageiro. Isso vai passar. Em nome de Jesus, a gente vai ter poucos dias ainda à frente aí para ver essas situações. Deus está no controle de tudo. Então eu creio que isso tudo é passageiro. E aí o tempo de se alegrar e o tempo de celebrar vai chegar para cada um de nós, que a gente possa realmente estar festejando, não com bexiguinhas, mas com o nosso coração cheio da presença do Senhor, porque aqui alguém pode vir e furar o nosso balão, porque é o que Satanás quis fazer com Jó, furar o balão da alegria dele, e foi lá e tentou mexer nas feridinhas dele, e assim muitas vezes ele faz com a nossa vida, mexe no nosso emocional, no nosso espiritual, no nosso financeiro, no nosso relacional, e Deus permite isso. Mas ele não vai estourar o nosso balão, não. Porque o Espírito Santo do Senhor vai encher a nossa vida. Amém. O Aguinaldo colocou ali que a gente gosta tanto de balão que a gente distribuiu em Andirá. É verdade. 2.000 balões, hein? É verdade. Sabe por quê, gente? Eu penso assim. Quando a gente tem Jesus, a gente é alegre. Por mais lutas que a gente passe, por mais adversidades que a gente tenha, é aquilo que eu falo. Quem tem Jesus, o rosto é diferente. A gente tá passando por tudo isso, tem hora que você tá triste, tem hora que você tá triste, mas a gente precisa levar isso para as outras pessoas. Por isso que eu tô falando a questão de relacionamento, eu quero que vocês gravem uma coisa na mente e no coração de vocês. Existe uma grande diferença entre amar e gostar. Nossa, mas como assim, Lu? Ah, tem gente que gosta de macarronada, tem gente que ama churrasco. O Luiz gosta de macarronada, mas ele ama churrasco. Não, eu amo você. Também, né? Ainda bem que eu sou a principal, né? E a minha sogra, né? E a sua mãe. E a minha mãe também. Mas eu sei que... E a minha irmã também, que é a minha irmã preferida. Bom, e dentro disso tudo, né? O que termina acontecendo? Gente, gostar... Eduarda, seja bem-vinda, Duda. Duda, seja bem-vinda. O gostar, gente, o que é o gostar?
É quando você gosta de uma coisa, né? Você come, ou você gosta de uma pessoa, você quer estar junto com ela, aquela pessoa te faz crescer, aquela pessoa anda junto com você, aquela pessoa te motiva, né? Isso é o gostar. O amar vai além. O amar é você se entregar para. Tem que sair desse. Oi, gente, voltamos. Para vocês verem que esse é um assunto tão forte que caiu até conexão, né? Então vocês vão estar entrando aí de novo, mas enquanto vocês vão estar entrando aí de novo, tá? Eu vou continuar falando, vocês vão pegando aí, tá? Então há uma diferença muito grande, né? Entre amar e gostar. O amar é quando você se entrega, o que Jesus fez por nós. Jesus se entregou. Você acha que Jesus gostava da atitude de todas as pessoas que o seguiam? Dos próprios discípulos? Não. Jesus, ele não gostava, né? Mas ele amava ao ponto de dar a vida. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Tem pessoas que a gente vai se relacionar, né? Tem pessoas que a gente vai ter intimidade, tem pessoas que nós vamos andar junto, que vão nos fazer crescer, que nós vamos aprender, mas tem pessoas que nós só vamos servir em amor. E eu achei interessante na vida de Jó isso, porque Jó, na realidade, ele aprendeu 3 coisas bem importantes, mas uma delas foi, quando ele começou a ver a mão de Deus, ele viu que ele começou a orar e a perdoar. Porque lá em Jó 42, eu até quero ler esse texto para você, que eu achei muito forte esse versículo, né, em relação a Jó. Jó 42, versículo 10, que fala o seguinte: e depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Sabe o que significa isso? Tem coisas na nossa vida que só vão acontecer, só vão prosperar quando nós começarmos a orar pelas pessoas, pelos relacionamentos que estão ao nosso redor. Então lembre-se, o amar não é o gostar. Tem hora que você não vai gostar das atitudes do outro, mas ame. Ame, peça para Jesus: Senhor, me ajuda a amar como o Senhor, me ajuda a respeitar, me dá olhos de Cristo. Quando a gente começa a fazer isso, orar por aquelas pessoas, que não só aquelas que a gente fala que são os nossos inimigos, né? Mas que particularmente eu creio, particular, Luciana falando, a gente não tem inimigos carnais, os nossos maiores inimigos são espirituais. Então, quando a gente começa a se colocar na presença do Senhor e orar por pessoas que não gostam da gente ou que a gente não gosta, calma, é normal. A gente não tem que gostar de todo mundo, né? E nem todo mundo tem que gostar da gente. O próprio Jesus foi exemplo disso. Mas a Bíblia está nos ensinando como Jó, o que ele fez. Ele começou a interceder pelos seus amigos e a orar, né? E a perdoar. É muito interessante, Jó intercede. Então, quando você intercede por alguém, quando você ora por alguém, significa que você perdoou o que aquela pessoa fez. Então, o que você tem que fazer é colocar-se diante do Senhor. E o mais o Senhor vai fazer. Isso. Só falar para você novamente aí, caiu a conexão. Então você vai ver que o vídeo vai estar em 2 pedaços. Compartilhe novamente pra gente, por favor. E continua comentando. A gente está indo para a fase final dessa transmissão. Então, se você quer compartilhar, quer comentar, quer colocar algum pedido de oração, como já foi colocado alguns pedidos aí, pode deixar aí no comentário. Então, desculpa que caiu a conexão, não sei o porquê, mas faz parte do processo aí. Então, a gente vai ver aí o seguinte, o tempo de se alegrar e de celebrar, ele está chegando a cada um de nós. Creia nisso. Tome posse sobre essa palavra que é promessa do Senhor. Que a gente possa ver o impossível do Senhor agindo na nossa vida, através da nossa vida e em tudo aquilo que a gente empreender a fazer. Então, entre Rosana, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Rosana. A tempestade, eu vejo assim, algumas coisas partindo para a minha parte final. A tempestade na vida de Jó, ela foi passageira. Eu estava pesquisando ali sobre quanto tempo durou esse período de
provação sobre a vida dele. Então, algumas pessoas dizem que só foram alguns meses. Outras pessoas dizem que foi um período de 1 ano exato ou um pouco mais do que isso. Mas ninguém tem uma definição exata porque o livro de Jó não fala o período em que ele sofreu essas coisas. Mas diz que num único dia, todas essas coisas aconteceram. Ele perdeu seus filhos, perdeu seus bens e depois ficou doente. Tudo isso aconteceu num único momento da vida dele, que ele teve que lidar com esses conflitos pessoais, relacionais, espirituais, financeiros, tudo isso abatendo sobre a vida dele. E ali é um homem que era temente a Deus, que oferecia seus sacrifícios pelos seus filhos, que era reto diante de Deus e diante das pessoas, enfrentou esse momento de adversidade. Isso nos mostra que na nossa humanidade, enquanto estivermos aqui nessa terra, eu e você estamos sujeitos à tempestade, ela foi passageira. Deus restaurou a vida de Jó e depois restituiu em dobro tudo aquilo que ele tinha. Ele reconheceu a sua condição, porque no capítulo 42, você pode ler aí? Jó 42, o verso 5 e 6. Jó reconhece quem ele era. E aí então Deus muda toda a realidade que ele estava vivendo. Ele reconheceu a sua condição e através disso ele encontrou a solução para os seus dias de aflições que ele estava vivendo. Jó 42, 5 e 6. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo agora, os meus olhos te contemplaram. Por essa razão menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Então ele reconheceu, porque antes ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. E talvez seja assim a sua história. Conhece a Deus pela vida, pelo testemunho, pela história das outras pessoas, mas ainda não de com ele andar. E é exatamente isso que Deus está querendo com você, nesse dia, nesse tempo de isolamento social, andar com você. Para finalizar aqui da minha parte, eu encontrei algumas situações. Jó ele teve vitória, além da física, além da emocional, da financeira, da restituição de tudo isso que Deus fez na vida dele. Ele teve vitória contra aquilo que Satanás disse acerca dele. Porque Satanás chega para Deus e fala, Deus pergunta, viste meu servo Jó? Vi, mas ele faz isso porque o Senhor mima ele, dá tudo para ele. Ele tem carro do ano, ele tem uma casa na praia, ele tem uma conta bancária com saldo muito grande, então assim é fácil de servir, mas deixa eu mexer um pouquinho com ele. Então Jó, ele calou a boca de Satanás, ele teve vitória contra aquilo que Satanás disse. Jó, ele teve vitória contra o que os seus amigos disseram acerca dele, porque eles viram uma situação e colocaram diante dele, você está sofrendo isso por causa disso, disso e disso, então abandona isso. Queridos, a gente precisa entender que nem tudo que está acontecendo ao nosso redor é por algo que eu fiz, por algo que os outros fizeram. Algumas vezes é por causa do que Satanás fez, é por causa do que os outros fizeram. E sim, algumas vezes por causa daquilo que a gente fez. A Lu já falou sobre isso no vídeo anterior. Então ele teve vitória sobre Satanás, sobre os seus amigos e sobre a sua esposa, que ela também amaldiçoou. Ela disse, amaldiçoa o teu Deus e morre, vai em paz. Segue agora para outra fase da tua vida, esteja com Deus a quem você serviu, mas me deixa sozinho aqui, eu aproveitar, eu construir uma nova história sem você. E ele calou a boca da esposa dele. Então as esposas têm sabedoria no que vai falar, viu? É ou não é? É verdade. Tá? Então tenha sabedoria no que vai falar, porque ou você motiva, ou você cobra, ou você afunda o seu esposo. E da mesma forma o marido, a palavra não é só para a esposa não, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Então nesse momento ele frustrou Satanás, frustrou os seus amigos, frustrou a sua esposa. Aquilo que saiu da boca deles voltou contra eles, porque eles viram que não era nada daquilo que eles viam. Ele venceu, também teve vitória contra as circunstâncias que estavam sobre ele. E através dele hoje a gente pode aprender que estamos sujeitos a esses dias maus. Mas se estivermos firmes em Jesus, iremos vencer para a honra e glória do nome dele. O reverendo Hernandes Dias Lopes ele fez um comentário que nas 3 situações que acontecem na vida de Jó nesse processo dos 42 capítulos, ele se queixou, porque houve momentos em que a dor, o cansaço, sendo lambido por cachorros,
coçar-se com um pedaço de caco, de telhas. Ele se queixou, e a gente se queixa algumas vezes. Ele se perguntou, ele fez alguns questionamentos diante de Deus, porque antes do capítulo 42 é isso que ele está fazendo. Ele começa a perguntar a Deus. E aí então depois ele vai falar assim: agora eu entendo que eu não sou nada, te conhecia só de ouvir falar. E ele também se defendeu, porque ele tentou se justificar. E não adianta a gente querer se justificar, porque quem nos justifica é Deus. E ele fez isso por Jó. Ele permaneceu fiel até o fim. E que assim seja sobre a tua vida. Amém. Gente, se vocês quiserem compartilhar alguma palavra final aí, escrevam aí que a gente vai conversar um pouquinho, né? Responder se tiverem alguma outra dúvida. Mas a minha palavra final é, né? Entenda que Deus jamais perde o controle. Lembre-se que Jó era íntegro e reto. Então ele não tinha feito nada que desagradasse a Deus para passar por tudo aquilo. Mas Deus permitiu para que a gente venha aprender com a vida de Jó. Né? Que a gente venha aprender que Deus está no controle de todas as coisas. Deus nunca perde o controle. A gente, como o Luiz disse, né, o versículo que eu li, né, reconheça que você precisa aprender mais sobre Deus. Eu tenho pedido isso para Deus. Senhor, eu preciso aprender mais sobre o Senhor. Porque Jó fala, né, antes eu te conhecia só de ouvir falar, né, mas hoje eu te conheço de contigo andar. Então Jó teve uma experiência sobrenatural com Deus. Então realmente o inimigo não vai abalar a nossa fé. O inimigo não vai abalar, no nome de Jesus, aquilo que Deus tem proposto para cada um de nós, né? E não esqueça de orar, seja por você, seja pelas pessoas da sua casa, sua família, a sua cidade, né? O Brasil, a nossa nação, né? Você ore por todas as pessoas que Deus for colocando na sua mente, porque é um princípio da nossa oração, seja por pessoas que nos fazem bem, seja pessoas que nos fazem mal, é orar para que Deus mude o coração de cada um, né? E mesmo que tudo mude, né? Mesmo que o ambiente mude, o propósito de Deus não vai mudar. Não interessa o que está passando no mundo lá fora. Eu sei do meu chamado, o Luiz sabe do chamado, nós sabemos do propósito que Deus tem para a nossa vida. Então saiba do propósito que Deus tem para a vida de vocês. Você foi chamado para ser um agente de transformação aonde você está. E lembre-se, você só é um instrumento nas mãos do Senhor. O Senhor vai te usar, né? Prepare a terra. É essa a nossa função. A semente vem dele, a semente vem de Deus. Prepare a terra, né? Plante essa semente e deixe Deus dar o crescimento. Porque assim como foi a vida de Jó, que venha a ser a nossa vida, né? A gente venha prosperar e Deus venha trazer de volta não só o que a gente perdeu, mas tudo aquilo que o diabo tem roubado de nós. E a gente venha experimentar essa década que está se iniciando, o melhor tempo de Deus na nossa vida. Deixa eu tentar esclarecer alguma coisa em relação a isso tudo que a gente está vivendo, aquilo que você vive, não somente nesse momento de pandemia, de dificuldade, de problema. Afinal. Sim. E Deus, ele quer isso para a sua vida. Deus vai responder o porquê tudo isso aconteceu com a minha vida, que é isso que eu quero chegar, é isso que eu quero dizer. Ele talvez, querido, você vai morrer, você não vai saber o porquê das coisas. Porque é exatamente isso que aconteceu com a vida de Jó. Ele morreu, Deus o honrou, Deus o restituiu, mas Deus não sentou com ele para dizer: Jó, o que aconteceu com você foi porque no capítulo 1 do seu livro, Satanás e eu estávamos conversando e eu perguntei a teu respeito. E ele falou que você era temente a mim por causa de tudo que eu dou a você. Então eu permiti que ele tocasse na sua vida. Deus não fez isso com ele. Então há coisas que vão acontecer na sua vida, na sua história, no seu casamento, para quem está no campo missionário, para você que está no ministério e tantas outras coisas. Você vai morrer e não vai saber o porquê. Mas para isso tudo a gente tem que permanecer fiel, firme, constante, sempre abundante na obra do Senhor. Porque o nosso trabalho não é vão no Senhor. É Ele quem vai nos honrar, mesmo que Ele não venha nos dizer o porquê. Mas nós precisamos confiar que Ele está no controle de tudo. Amém? Amém. Vamos orar para encerrar? Queremos orar por você, para sua casa, tua família. Que Deus esteja abençoando cada um de vocês, sustentando, fortalecendo. Que mesmo diante desse momento de dificuldade que Jó passou,
Ele venceu, Deus o restituiu. E que assim seja sobre a tua vida e a tua história, em nome de Jesus. Vamos Amém. orar? Senhora? Pai, nós queremos agradecer, Deus, por esta palavra. Porque primeiro o Senhor falou no meu coração. Eu te agradeço porque ela foi, Deus, força, tem sido força para mim. Deus, obrigado por cada pessoa que está assistindo e por cada pessoa que vai assistir. Aleluia. Que no nome de Jesus, seja a necessidade que for, que cada um esteja enfrentando. Aleluia. Seja financeira, seja física, emocional, Deus, seja enfermidades, sejam lutas pessoais, eu te peço no nome de Jesus. Coloca as tuas poderosas Amém. mãos, Pai. Aquilo que somente o Senhor possa fazer, Deus, que está limitado às nossas mãos a fazer, está limitado a mão de médico a fazer, a mão de pessoas, a mão de governo. Coloca as tuas mãos e faz no nome de Jesus. Deus. Nós cremos num poder que vem do alto. Nós cremos, Senhor Deus, que como tua palavra diz, o Senhor não perde o controle de nada. Aleluia. Por isso, Senhor Deus, a nossa dependência está somente no Senhor. Independente das nossas lutas, independente das nossas dificuldades que a gente enfrenta. Aquilo que o Senhor propôs, Deus, no seu coração para que a gente se cumpra nessa terra. Aleluia. Vai se cumprir para a honra e glória no nome de Jesus. Então dá ousadia aos teus filhos, dá discernimento, levanta homens e mulheres ungidos do Senhor. Amém, meu Pai. Que nessa nova década que a gente está vivendo sejam referência na sua cidade, no seu trabalho, na sua família. Deus, porque não importa o que vão dizer, não importa o que vão falar, nós sabemos em quem nós estamos firmados, é no Senhor. Por isso, Deus, toda enfermidade também, nós tivemos pessoas aqui, Deus, que estão doentes. Eu te peço no nome de Jesus, o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Cura, Senhor Deus, seja onde for a enfermidade, seja emocional, seja física, seja espiritual. Deus, cura no nome de Jesus. Aleluia. E que cada pessoa que está assistindo essa live, que vai assistir, se sinta tocado e que possamos sair, Deus, desse tempo diferentes. Mas para a tua honra e para a tua glória que nós oramos. Amém. No nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus te abençoe e te dê um final de semana na presença do Senhor e uma semana de vitória em nome de Jesus. Deus abençoe, gente. Até Tchau. mais. Até. Tchau.